Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver vários exercícios envolvendo os conceitos de proporcionalidade e razão. É a oportunidade de a gente fixar cada uma dessas ideias e empregá-las na resolução de alguns exercícios e problemas, tá bem? Então vem comigo aqui. Na primeira questão nós temos o seguinte: em determinado jogo do Campeonato Alagoano de Futebol, o clube Asa de Arapiraca marcou 3 gols em um total de 15 finalizações. Aqui nós temos 4 itens e vamos resolver cada um deles. Começando pelo item A. Qual é a razão entre o número de gols marcados e o número total de finalizações? Gente, uma razão do ponto de vista matemático, ela pode ser entendida como um quociente entre dois números racionais. Isto é, uma divisão entre dois números racionais, tá? Quando a gente vai fazer uma razão entre dois números, o segundo número, que a gente chama de consequente, ele tem que ser diferente de zero, tá? Aqui, nós queremos estabelecer a razão entre o número de gols marcados e o número total de finalizações. Vamos fazer aqui, ó. Uma razão é um quociente entre dois números. Neste caso, o primeiro destes números racionais é o que representa o número de gols marcados, correto? Número de gols. E o segundo número dessa razão é aquele que representa o total de finalizações. No problema é dito que, ao todo, foram 15 finalizações. Número de finalizações. Ok? Então, olha só como é que a gente representa isso aqui. Número de gols, 3. Número de finalizações, 15. Acabamos de construir uma razão que representa a relação entre o número de gols marcados e o total de finalizações. Embora a gente escreva na forma de fração, a leitura que a gente faz é diferente, tá? Se fosse aqui para a gente ler como uma fração, a gente poderia ler 3 quinzeavos ou 3 sobre 15. Como nós estamos falando dessa relação, dessa fração aí como razão, nós lemos 3 está para 15. Isso significa que o clube Asa de Arapiraca marcou 3 gols em um total de 15 finalizações, ou 3 gols para 15 finalizações. Uma outra forma que a gente poderia representar essa razão seria escrevendo 3 está para 15 dessa maneira. Na linguagem mais comum, a gente iria entender isso aqui, ou fazer a leitura, como 3 dividido por 15, né? Mas como nós estamos falando de razão entre dois números, a leitura correta é 3 está para 15. Então essa é a nossa resposta para o item A. Item B. Qual é a razão entre o número total de finalizações e o número de gols marcados? Veja que aqui o primeiro número racional desta razão agora representa o número total de finalizações. E o segundo número representa o número de gols marcados. Entendido? A razão correspondente a essa situação agora vai ficar 15, que representa o número de finalizações, número total, está para 3. Ou ainda, uma outra forma comum de se escrever é 15 está para 3, dessa forma. Aqui está a nossa resposta para o item B. Observe que, em comparação com o item A, a posição
dos números na razão ela se inverteu. Veja aqui, no item A nós tínhamos a razão entre o número de gols marcados e o número total de finalizações, né? A gente diz que o nosso antecedente, ou seja, o que vinha antes, aqui no item A, era o número de gols marcados. E o nosso consequente, que é o número que vem depois e que a gente coloca abaixo na nossa razão, era o número total de finalizações. No item B, a posição entre o antecedente e o consequente, ela se inverteu. Aqui, o antecedente era o número total de finalizações, por isso que nós colocamos na parte de cima. E o nosso consequente, que era o número de gols marcados, nós colocamos aqui na parte de baixo, certo? Por isso que ficou dessa forma. Item C. Qual é a razão entre o número de finalizações erradas e o número total de finalizações? Vamos lá. Uma razão é o quociente entre dois números. Isso nós sabemos, né? Neste caso, o nosso antecedente, que é o número que vem acima na razão, ele representa o número de finalizações erradas. Vamos colocar aqui. Finalizações erradas. E o nosso consequente da razão, que a gente coloca sempre abaixo, neste caso, é o número total de finalizações. Dessa forma, a nossa razão vai ficar a seguinte. O número de finalizações erradas não está explícito no problema, mas a gente pode encontrar facilmente. Por finalização errada, você vai compreender como aquelas que não se concretizaram em gol. Das 15 finalizações totais, é dito que 3 foram em gol. Logo, 12 não foram. Assim, 12 é a quantidade, é o número de finalizações erradas. E o número de finalizações total é 15. Daí a nossa razão. 12 está para 15. Ou ainda, outra leitura, 12 está para 15 com essa simbologia aqui. Temos a resposta para o item C. Item D. Qual é a razão entre o número de gols marcados e o número de finalizações erradas? Não esqueçam, uma razão é um quociente entre dois números racionais. O nosso antecedente, que vem acima, é o número de gols marcados. E o consequente, que a gente representa abaixo, é o número de finalizações erradas. Logo, a razão que representa esta situação é 3 está para 12, pois 3 é o número de gols marcados e 12 é o número de finalizações erradas. A gente ainda pode escrever dessa maneira aqui. 3 está para 12. Nesta questão, nós simplesmente escrevemos as razões solicitadas. Não nos preocupamos em escrevê-las na forma irredutível. Veja aqui, nós temos a razão 3 está para 15. Esta razão 3 está para 15, por exemplo, ela poderia ser escrita em uma razão irredutível 1 está para 5. Seria uma razão equivalente. Ok? Faremos isto agora na segunda questão. Questão de número 2. Riquelme e Renata compraram ingressos para se divertirem no parque durante as festas de comemoração de aniversário da cidade de Arapiraca. Ao todo, os dois compraram juntos 50 ingressos, dos quais 30 foram comprados por Riquelme e 20 foram comprados por Renata. Item A. Qual é a razão
na forma de fração irredutível entre a quantidade de ingressos comprados por Riquelme e a quantidade de ingressos comprados por Renata. Lembrando, uma razão é o quociente entre dois números racionais. Neste caso, o nosso antecedente, ou seja, o primeiro valor representado acima na razão, é a quantidade de ingressos comprados por Riquelme. Então, vamos colocar aqui ingressos de Riquelme. E o nosso consequente, que é o valor que é sempre colocado abaixo na razão aqui, é a quantidade de ingressos comprados por Renata. Ok? A nossa razão, ela vai ficar 30 está para 20. Por quê? 30 é o número de ingressos comprados por Riquelme. 30 está para 20 porque 20 é o número de ingressos comprados por Renata. E é justamente o que a gente quer. A razão entre a quantidade de ingressos comprados por Riquelme, 30, e a quantidade de ingressos comprados por Renata, 20. Mas observem, diferentemente do que nós fizemos na primeira questão, onde nós simplesmente encontramos a razão solicitada, aqui nós devemos escrever essa razão na forma de fração irredutível. 30 está para 20 não está representada na forma de uma fração irredutível. Nós devemos simplificar essa razão utilizando divisores em comum entre o 30 e o 20. Um divisor possível, que a gente utilizar aqui já de cara, que vai simplificar direto, é o 10. Se a gente dividir acima e abaixo por 10, nós vamos encontrar a razão 3 está para 2. Aqui nós temos uma razão escrita na forma de fração irredutível, pois não é possível reduzir ainda mais esses números. Então, a nossa resposta para o item A é 3 está para 2. Item B. Qual é a razão na forma de porcentagem entre a quantidade de ingressos comprados por Riquelme e a quantidade total de ingressos comprados junto com Renata? Lembrando, uma razão é o quociente entre dois números racionais. Na nossa situação aqui, o primeiro número, o antecedente, aquele que vem representado acima, ele indica a quantidade de ingressos comprados por Riquelme, vem antes. Número de ingressos de Riquelme. E o nosso segundo número, o consequente, que a gente sempre representa abaixo na razão, ele indica a quantidade total de ingressos que foram comprados. Então, número total de ingressos. Assim, a nossa razão é 30 está para 50. Ok? Contudo, esta razão ela não está na forma de porcentagem, como pede o nosso problema. Para isso, nós vamos precisar multiplicar o 50 por 2. Para que a gente encontre uma razão escrita na forma de fração com denominador 100. Por isso que a gente multiplicou por 2. Como a gente multiplicou embaixo por 2, a mesma coisa tem que ser feita acima, porque senão nós não vamos ter uma equivalência ocorrendo. Então vamos fazer também 30 vezes 2 dá 60. Então a razão 30 está para 50 é uma razão equivalente à razão 60 está para
100. Elas são proporcionais, a gente diz assim. Ok? Pronto. Agora nós conseguimos representar na forma de porcentagem 60%. Entendido? Então, resumindo. Primeiro, nós escrevemos a razão correspondente ao problema. Como o problema quer que a gente escreva na forma de porcentagem, nós encontramos uma representação para essa razão na forma de fração com o denominador 100. Fizemos isso. Depois que a gente transforma para uma razão de denominador 100, é só utilizar a simbologia de porcentagem. 60%, que a gente indica dessa maneira. Então aqui nós temos a nossa resposta para o item B. 60%. Item C. Qual é a razão na forma decimal entre a quantidade de ingressos comprados por Renata e a quantidade de ingressos comprados por Riquelme? Repetindo e repetindo. Uma razão é o quociente entre dois números racionais. Nosso antecedente, o valor que vem acima, neste caso, é a quantidade de ingressos comprados por Renata. E o nosso consequente, o valor que vem abaixo, é a quantidade de ingressos comprados por Riquelme. A nossa razão é, portanto, 20 está para 30. Vejam aqui, ó, 20 foram os ingressos comprados por Renata, que era o nosso antecedente da razão. 30 foram os ingressos comprados por Riquelme, que era o nosso consequente da razão. Mas o problema pede para que a gente escreva essa razão na forma decimal. Para escrevermos na forma decimal, basta que a gente entenda essa razão como uma divisão. Então vamos fazer aqui 20 dividido por 30. 20 não dá para dividir para 30, a gente coloca um zero e um zero com vírgula no quociente. 200 por 30 vai dar 6. 6 vezes 30, 180 e sobra 20. 20 por 30 não dá, a gente coloca um zero e divide, né? 200 por 30 dá 6. Vejam que isso aqui, ó, vai se repetir para sempre e sempre vai sobrar um resto igual a 20. Sempre vai sobrar resto 20. Ok? Então, nós vamos fazer 0,666 e assim por diante. Todas as casas decimais serão igual a 6. É o que chamamos de dízima periódica. Tá? Assim, a gente conclui o item C da questão 2. Primeiro, escrevemos a razão solicitada, que era a razão entre o número de ingressos comprados por Renata e o número de ingressos comprados por Riquelme. E depois fizemos a representação na forma pedida pelo problema, que era a forma decimal. Essa é a nossa resposta. Vamos agora para a questão de número 3. Verifique se as razões formam ou não uma proporção, colocando igual ou diferente no lugar de cada um dos espaços indicados. Dica: use a propriedade fundamental das proporções. Pessoal, uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, tá? Se duas razões são iguais, a gente diz que ali está estabelecida uma proporção. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Se nós tivermos, por exemplo, duas razões, uma razão A está para B e uma razão C está para D, que a gente pode também representar dessa forma. A está para B, assim como C está para
D. Para que a igualdade se verifique, a propriedade fundamental das proporções, ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como assim? Os meios são estes valores que vêm localizados ao meio, quando a gente escreve uma proporção dessa forma. Então aqui, ó, meios B e C. E os nossos extremos são A e D. Para que uma proporção se verifique, o produto dos meios deve ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, a propriedade fundamental das proporções, ela diz que o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. E é isso que a gente vai usar para resolver cada um destes itens na nossa terceira questão. Vamos lá. Item A. Nós queremos saber se essas duas razões, 2 está para 5 e 4 está para 25, se elas formam ou não uma proporção. Se formarem uma proporção, a gente vai colocar o sinalzinho de igual. Se não formar, a gente vai colocar o sinalzinho de diferente. E vamos usar a propriedade fundamental das proporções. Ó. Vamos escrever assim. 2 está para 5. E 4 está para 25. Para que a igualdade entre essas razões se verifique, nós vamos fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer 5 vezes 4, que são os meios. E vamos fazer 2 vezes 25, que são os nossos extremos. 5 vezes 4 é 20. 2 vezes 25 é 50. Ou seja, 20 não é igual a 50, é diferente. Logo, 2 está para 5 é diferente de 4 está para 25. Simples assim. Vamos praticar mais agora no item B. Item B, 5 está para 7 e 10 está para 14. Quando a gente faz o produto dos meios, os meios aqui são 7 e 10. 7 vezes 10, né? E aqui os extremos são 5 e 14. 5 vezes 14. 7 vezes 10 é 70. 5 vezes 14 também é 70. Então aqui o sinal é igual. Logo, as razões 5 está para 7 e 10 está para 14 são iguais. Ou seja, elas formam uma proporção. Quando nós temos uma igualdade entre duas razões, a gente diz que ali existe uma proporção. Ok? Item C. 0,5 está para 2. 5 está para 20. Vamos fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. Os meios aqui são 2 e 5. Então, a gente vai fazer 2 vezes 5. E os extremos são 0,5 e 20. Dois vezes 5, 10. 0,5 vezes 20, você pode calcular, ou então imaginar que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2
vezes 20, ou seja, a metade de 20, que vai dar 10 também. Ok? Então, ó, 10 igual a 10. Logo, a igualdade se verifica. Nós temos que as razões 0,5 está para 2 e 5 está para 20, elas são iguais, formam uma proporção. Ok? Item D. 9 está para 6 e 6 está para 4. Mais uma vez, vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios, no nosso caso, os meios são 6 e 6. E o produto dos extremos, os extremos são 9 e 4. 6 vezes 6 dá 36. 9 vezes 4 também dá 36. Então a igualdade aqui se verifica. Assim, as razões 9 está para 6 e 6 está para 4, elas são iguais, formam uma proporção. Tá bem? Formam uma proporção. Na prática, você vai fazer uma multiplicação cruzada. O produto dos meios, 5 vezes 4. E o produto dos extremos, 2 vezes 25, aqui no item A. Então, na prática, você faz essa multiplicação cruzada e compara os resultados. Se a gente fizesse aqui essa multiplicação cruzada, 5 vezes 4 daria 20. 2 vezes 25 daria 50. Ficaria claro que essas razões não iriam satisfazer a propriedade fundamental das proporções. Por isso que o sinal que a gente usou aqui foi diferente. Mais uma vez, de forma prática, você poderia fazer uma multiplicação cruzada. Os meios, 7 por 10, aqui no item B, e os extremos, 5 por 14. 7 vezes 10, 70. 5 vezes 14, 70. Ok? A gente não precisaria passar por todos esses procedimentos aqui. Item C. Mais uma vez, uma multiplicação cruzada. 2 vezes 5, 10. Meio vezes 20, 10. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. Por isso que a gente usou igual aqui no item D também. Então, mostrei para vocês como é que a gente relaciona duas razões através da propriedade fundamental da proporção. Nós vamos fazer o produto dos meios e o produto dos extremos. Se a igualdade se verificar, ou seja, se o produto dos meios for igual ao produto dos extremos, significa que nós vamos usar o sinal de igual e que as razões formam uma proporção. Já se a gente fizer o produto dos meios e o produto dos extremos e a igualdade não se verificar, ou seja, se forem diferentes, como aconteceu aqui no item A, então a gente vai usar o sinalzinho de diferente. E essas razões não irão formar uma proporção. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Mas não esqueçam que, em caso de qualquer dúvida, contem comigo, postem seus comentários, entrem em contato. Espero que tenham gostado. Se curtiram, deixem um like e se inscrevam no canal. Abraço!